Mercado Inteligente, com Carlos Oshiro. Olá, muito bom dia para você que sintoniza 101,5 MHz para Manaus e 98,1 para a cidade de Rio Branco, no Acre. Estamos iniciando o nosso último programa Mercado Inteligente do ano de 2023. E já que nós estamos em época de Réveillon, passagem de ano, nada mais legal do que falarmos sobre moda. Trouxemos aqui dois empresários que fazem o mundo do empreendedorismo, da moda na nossa região e, por que não dizer, também do mundo. Na minha frente aqui eu tenho a Bruna Paes Barreto, estilista e proprietária da casa Paes Barreto Atelier aqui no Brasil, no Amazonas, e também da Casa de Sonhos em Lisboa, Portugal. Do meu lado direito tem o John Andrei, proprietário da Zinc Store. Vem comigo, porque o Mercado Inteligente já está no ar. CBN, Mercado Inteligente. Empreendendo com moda é o tema do nosso Mercado Inteligente dessa manhã de 30 de dezembro de 2023. Bruna Paes Barreto representando aqui a casa Paes Barreto Atelier, que fica em Manaus, no Amazonas, e também já tem uma empresa chamada Casa de Sonhos em Lisboa e é estilista também. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, Bruna. Muito obrigado, Oshiro, eu que lhe agradeço. Do meu lado direito, aqui na ponta da mesa, pagando a conta também, né, John? John Andrei, proprietário da Zinc Store. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e vamos falar de moda aqui. Perfeito. Falando de moda, então, começando aqui com a Bruna, eu vou pedir para a Bruna só falar um pouquinho mais próximo ao microfone, né, para que o nosso ouvinte possa entender claramente aqui quais são os desafios da moda. A Bruna estava me contando que ela iniciou a sua carreira como relações públicas, trabalhou no governo do estado por um período, mas quando descobriu a paixão pela moda, a chave virou. Queria que você contasse um pouquinho da sua história aqui para o nosso ouvinte da 101,5, Bruna. Eu conto com muito prazer e com muita honra, porque cada um sabe os passos que dá da sua vida, né? Bom, fui relações públicas do governo do Amazonas por 21 anos, tá? Trabalhei 11 anos na Suframa, como assessora da Flávia Grosso, a doutora Flávia Grosso, que é uma pessoa que eu carrego para a minha vida. E foram 11 anos ao lado dela. E depois, mais 10 anos, eu fiquei no governo do Amazonas também, como chefe de relações nacionais e internacionais, da parte do turismo, né? E, para mim, eu acho que tudo que eu vivi foi extremamente importante para eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Moda sempre foi minha paixão, sempre, né? É algo que isso está muito carimbado mesmo na minha alma, mas eu fui mãe aos 17 anos, tá? Fiquei grávida aos 17, estou às vésperas de completar 45 ano que vem, e aos 17 anos eu estava me preparando para ir para outro país, para estudar, né? E fiquei grávida. Meu pai disse, bom, tem seu bebê e vê o que você vai decidir, né? E a minha vida mudou ao curso que tinha, mas mudou para melhor. Acho que com a chegada do meu filho, tudo é vivido na hora que tem que viver. Em Manaus, infelizmente, não tinham faculdades que fossem voltadas, né, voltada para o lado da moda. A arquitetura era o mais próximo disso daí. E fui para outra área. Comecei fiz arquitetura, né? Cheguei ao 7º período, não formei em arquitetura. E, pelo curso da vida, fui para relações públicas, que era o que mais, naquele momento, estava no meu âmbito e no meu mundo. Mas a moda sempre estava ali, né? Uma das minhas funções pelo governo era desenvolver, tá, novos negócios pelo mundo. Então, trabalhando pela Suframa, tinha todo o projeto de envolvimento em relação a isso. E aquilo abriu muito a minha mente para tudo, né? E pelo fato de trabalhar dentro da Suframa, existe o Erenor, que muitas pessoas desconhecem, mas existe o Erenor, o escritório de representação do Itamaraty. Então, aquilo para mim, sempre pelo mundo, e aquilo
me aguçava cada vez mais, né? E pelas experiências que eu fui vendo, e eu olhava aquilo dali assim, abria muitos mercados para mim de pensamento para aquilo que eu queria. Eu disse, não, vai chegar esse momento. Deixa meu filho entrar na faculdade, hoje meu filho já está com 7 anos de formado em Direito, já é um homem, e eu disse, eu vou seguir o meu momento. Quando chegou, Chiro, em 2017, 2015, começou a surgir moda em Manaus, e eu disse, não, eu vou fazer. Aí fiquei aguardando, vendo, eu disse que meu filho estava formando já em Direito, eu comecei a fazer moda. Meu filho levou um susto comigo na faculdade, mamãe, estou aqui de novo. Comecei. Só que eu nunca contei nada que eu estava fazendo moda, guardei aquilo ali para mim, não falava, mas divulgava as minhas intenções sobre moda. Então eu fui montando... Isso no Instagram? No Instagram. Sempre eu ia plantando uma sementinha, plantando uma sementinha. E um dia, minha mãe abriu a mala do meu carro, pegar para lavar, e disse, o que essa menina faz com máquina de costura, com tudo isso daqui dentro? E até então as pessoas levavam isso na brincadeira, porque você voltar para uma faculdade, eu era a mais velha da turma, eu era mais velha, estava com 37 anos na época, né? 36, 37, e as pessoas olhavam e diziam assim, nossa, primeiro pela forma de se trajar, de se vestir, ou é dondoca que está vindo trabalhar, que está vindo estudar, né? E só que de dia eu estava vestida de um jeito e de noite eu chegava de outro, porque na mesma época que eu estava no governo, eu trabalhava, né? Então fazia moda e também trabalhava. E aí aquilo começou. E as pessoas diziam a mesma coisa, né? Você está fazendo moda, mas é hobby? Não, eu disse, eu tenho uma meta, eu tenho um projeto de vida e meu projeto, meu momento chegou agora e eu vou fazer. E o que você vai fazer? Eu não dizia. Loja de multimarcas eu já tinha, tive muitos anos a Divina, no Veiralves, né? Eu, minha mãe e minha irmã. E eu sempre gostei de empreender. Meu pai era uma pessoa nata, empreendedorismo nato na veia, minha mãe também. E no decorrer desses anos no governo, eu estava com a Divina, com a minha mãe, que a gente trabalhava com multimarcas. Fomos uma das primeiras do Veiralves, onde era a Casa da Carne, naquela época, quando surgiu o primeiro shoppingzinho no Veiralves. E em seguida eu abri a casinha Sala de Garden, que era na frente da Divina, no Shopping Itália. E atrás a Taberna Eclética, que era uma loja de decoração. E aquilo foi surgindo, da mesma forma que foi surgindo, que foi acontecendo isso. A minha vontade era o ateliê, né? Mas isso estava muito longe aqui em Manaus, né? Existiam pessoas que tinham dons, né? Duas estilistas que eram não por formação, mas por dom, mas aquilo pulsava no meu coração. Entendi. Então, essa é a metade da história. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a outra metade, que é onde você foi para a linha de estilista. Começou a construir, a desenhar, né? Eu acho que a gente costuma, nessa linha, costuma falar desenhar, né, os vestidos da alta costura, vamos dizer assim. Na outra ponta da mesa, a gente tem o John, que tem um outlet, aqui também no Veiralves, em Manaus, que é a Zinc Store. Então, nós temos aqui 2 tipos de segmentos, um de alto luxo e um voltado mais para a linha de outlet. E eu queria ouvir um pouquinho a sua história, né, John? Porque normalmente moda tem uma mulher por trás. Exato. E aí eu queria entender um pouquinho dessa sua história também, que é uma história de sucesso. E até outro dia tinha. Então, assim, primeiro, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. A minha história ela não começou pela moda, né? Eu nasci e cresci no mercado financeiro. Então, assim, eu passei aproximadamente, Chiro, uns 10 anos da minha vida com mercado financeiro, bolsa de valores. Aos 19 anos de idade, na faculdade de economia, eu dava aula de mercado financeiro para as pessoas. Então, assim, em 99, quando o mercado financeiro ainda não tinha tido esse boom, né? E isso
quando eu saí dessa minha experiência do mercado financeiro, teve uma crise do subprime, em 2009 aproximadamente, eu resolvi recomeçar a minha carreira. Nunca tive medo de mudanças, de desafios. Acho que até a nossa idade permitia a gente se arriscar um pouco mais. Foi quando eu voltei para o mercado de trabalho e eu comecei a trabalhar dentro das empresas nacionais, multinacionais, de grande porte, setor bancário. E o que eu trouxe? O que isso me proporcionou? Ele me proporcionou, acho que, a experiência e gestão. Experiência e gestão em negócios dos mais diversos segmentos. Exemplo, financeiro, cosmético, bebidas, dentre outros. E a minha única experiência que eu não tinha foi com moda. Até que em 2014 teve mais uma crise financeira no mercado nacional e eu tive que me reposicionar. E eu fui contratado para trabalhar ao lado de um grande amigo, que é o Moacir, acho que é um dos maiores atacadistas do norte para mim. E todo aquele conhecimento que eu tinha na gestão, eu comecei a implementar na gestão do negócio junto com ele e aprendendo junto, né? Então, ali foi a minha universidade no segmento de moda, né? Entender indicadores de moda, giro e coleções. Para mim era uma loucura aquele negócio, coleção, como isso, né? Que a gente trabalha com produto que tem vencimento, aqui é outra situação, não tem vencimento, ele tem outra validade dele. E nesse meio tempo, quando eu comecei a trabalhar com moda, a minha ex-esposa e sócia, né, tinha muita vontade, tinha um sonho de ter uma multimarcas de moda feminina. E eu sempre apoiei da melhor forma possível. Naquele momento eu achava que apoiar da melhor forma possível era apoiar financeiramente, né? Então eu ajudava na aquisição de mercadoria, financeiramente. Só que eu não me envolvia na gestão do negócio. De uma forma bem resumida, né, nessa história. E até que chegou um dia, um amigo meu, Fabrício, se ele estiver vendo aí, um abraço, ele trabalhava na Marisol, trabalhou na Marisol, ele pegou e falou: John, por que tu não ajuda o negócio da tua ex-esposa atual, né, a dar certo? Eu falei: cara, eu já ajudo pra caramba, só que eu não vejo voltar nada de lá. Aí ele falou: não, pô, não é isso que eu estou falando, acho que você tem que ajudar a fazer esse negócio crescer, como você faz. John, eu vou pedir só um tempinho para a gente chamar o intervalo comercial, e daqui a pouco você continua com a parte 2, né, da sua história de sucesso aí da Zinc. Vou chamar o comercial aqui com o Alisson, daqui a pouco a gente vem com o segundo bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de sábado. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 30 de dezembro de 2023, antevéspera do final do ano do famoso Réveillon. E quando a gente fala de Réveillon, a gente lembra de pessoas bonitas, elegantes e bem vestidas. Por isso o tema de hoje é Empreendendo com Moda. Na minha frente, a Bruna Paes Barreto, ela é estilista e proprietária da Casa Paes Barreto Atelier, aqui em Manaus, e da Casa de Sonhos em Lisboa. E o John Andrei, proprietário da Zinc Store. John estava contando a história da Zinc, estava bem naquela época do período que não estava dando tanto retorno, né, na mão da ex-esposa, e aí depois recebeu um comunicado aí, de um aviso, né, de um amigo, por que não entrar dentro do negócio também. Então, John, termina a sua história aí pra gente. Às vezes quem está fora enxerga mais do que a gente, né? E quando ele me deu aquele toque, eu levei algum tempo para assimilar aquela informação. De forma bem resumida, foi quando eu resolvi, mais uma vez, dar uma guinada na minha vida
e parti para o empreendedorismo, abrindo mão da segurança e estabilidade que eu tinha trabalhando para outras empresas. E foi a partir daí que eu nunca pensei pequeno. Na verdade, eu nunca tive experiências pequenas. Então, o objetivo era sempre fazer a Zinc ser algo gigantesco, né? Gigantesco dentro do meu sonho, né? A gente ainda tem muito para crescer e evoluir, mas foi por aí. Ótimo. Bruna, quando a gente fala de estilista, a profissão de estilista é a profissão de criação. E aí você entra num lado mais personalizado, né? Nos mínimos detalhes. E você hoje tem 45 colaboradoras, como a gente deu uma conversadinha hoje, ali, né? Ao todo, em São Paulo, Manaus e Lisboa, né? Isso foi crescendo uma proporção. Eu comecei o ateliê, eu inaugurei o ateliê em 2020, 12 de março de 2020. Né? Aquele momento foi o último dia que estava aberto antes de o governo decretar que a pandemia fechasse tudo. Eu fiz uma mega festa de inauguração, né? Dia 12 de março, né? Isso. 12 de março de 2020. Inaugurei o ateliê em 2019. Isso em Manaus. Manaus. Inaugurei o ateliê em 2019 sem uma festa de inauguração, mas já trabalhando, que já tinha demandas, né? Formei em 2019 também, final de 2018, colei em 2019. E eu disse, bom, vamos inaugurar, vamos fazer essa virada de chave na minha vida, né? Sair do governo, tinha que sair, e para me dedicar para aquilo dali. E quando eu comecei o Shiro em 2020, fiz essa inauguração e trouxe um novo conceito para Manaus, coisa que, como eu estava te falando, existiam estilistas por dom, não por formação até então, aqui, né? Isso tudo era muito novo para Manaus, porque antigamente, pelo mundo, casa de modaria, casa de peças exclusivas, tanto pelo mundo quanto por São Paulo, as pessoas saíam de Manaus para ir a São Paulo em busca do vestido perfeito, daquele vestido sob medida. E não era algo comercial que eu queria a pessoa entrar e escolher um vestido de noiva, não, porque eu não é um vestido, eu visto um sonho. Né? Esse é o diferencial do sob medida, da exclusividade de vestir um sonho. Né? Eu tenho que me conectar com a história, eu sou uma designer afetiva. Eu construo vestidos através do sonho que a pessoa me leva. Então, o meu atendimento não é um atendimento de 10, 20, 30, 40 minutos, 1 hora. As clientes ficam em torno de 3 horas e meia comigo no primeiro atendimento. E ali eu começo a criar. Qual o período que tem desde o primeiro encontro até fazer a entrega? Tá. Pra gente ter uma noção. Hoje, o Shiro, eu peço, né, falo muito sobre isso, que uma noiva se programe em 1 ano e 2 meses antes do casamento para estar comigo. Bruna, mas você não faz um vestido se for antes disso daí? Faço. Mas as etapas da alta costura, ela necessita um projeto. Eu preciso escutar para começar a criar. Depois de... É impressionante quando você escuta um sonho. É por isso que houve a necessidade de eu ir com a Casa de Sonhos para Portugal. Porque eu não sabia... Quando eu começo a criar, eu começo a formatar o casamento. Aí eu já saio do... O seu foco é o casamento, então. Normalmente... Meu carro-chefe são noivas. Em seguida, os vestidos de gala. Porque eu não faço só a noiva. Chega uma família que vem a mãe, a avó, as daminhas, as damas, as mademoiselles. Então, as convidadas, as madrinhas. Então, quando eu vejo, num casamento, eu já tenho aí 15 vestidos para fazer. Entendi. Né? John, e falando um pouquinho sobre os acidentes de percurso, porque você falou que é uma ex-esposa e sócia. Isso. Não é mais, e hoje você toca um negócio sozinho e tem um desafio, né? Exato. De repente ter uma figura masculina atrás de uma loja voltada para mulheres. No universo feminino. Né? Exato. E assim, com o Shiro eu aprendi que a gente está no momento de quebra de paradigmas, né? Que é justamente isso, onde as pessoas acreditam que uma loja de moda feminina tem que ter à frente uma mulher. Então, assim, eu acho que a gente está num novo momento.
Desde fevereiro, a Zinc ela é gerida apenas por mim. E eu sempre fui uma pessoa de bastidores, administrativo, estratégico e não tinha necessidade de me expor, né? Então, isso tudo aqui que a gente está fazendo, para mim, é muito novo. Mas as pessoas não entendem o que é feito nos bastidores, atrás daquela foto, atrás daquele look, atrás daquele vídeo. Entendo perfeitamente Tem isso. todo um planejamento que não é feito do dia para a noite, assim, hoje eu estou me provando novamente, né, tendo mais um desafio, que é me expor em alguns momentos em um Instagram que fala de moda feminina. E essa virada de chave aconteceu não porque eu quis, foi porque eu fui obrigado a fazê-lo, ou eu faria ou faria, não teria outra alternativa. E assim, quando a gente começou a aparecer nas mídias sociais, e meu objetivo é dar recados informativos e falar sobre o negócio quando eu tenho a oportunidade de fazê-lo. Começou a dar muito certo. Então, assim, as clientes começaram a dar feedbacks positivos, a minha equipe de venda começou a me cobrar que eu me posicionasse, que eu aparecesse mais. E, assim, hoje eu faço todo o processo, inclusive o que eu não fazia antes, né? Mas só para dar uma vírgula, para ter dado certo a Zinc lá atrás, ela precisou de 2 pessoas. E ninguém faz nada na vida, Oshiro, sozinho. Eu acho que tudo na vida a gente precisa de apoio. Hoje eu tenho apoio da minha equipe. Lá atrás só deu certo porque eu tinha competências e a minha ex-esposa eu tinha competências que ela não tinha e ela tinha competências que eu também não tinha, e agora estamos tendo que desenvolver essas competências. Excelente. Bom, o repórter CBN está batendo na porta. Daqui a pouco a gente volta aí com o nosso terceiro bloco do Mercado Inteligente, que fala de moda nessa manhã de sábado. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 30 de dezembro de 2023. Lembrando que também estamos ao vivo no YouTube, no canal da CBN Amazônia, o nosso rádio com imagem. Empreendendo com moda é o tema dessa manhã de sábado. Bruna Paz Barreto, estilista e proprietária da Casa Paz Barreto Ateliê no Brasil e Casa de Sonhos em Lisboa. E temos também o John Andrei, proprietário da Zinc Store. Bruna, pelo que eu percebo, você trabalha com sonhos, e sonhos, queira ou não queira, tem um valor agregado. Exatamente. E aí você concorre também com os aluguéis de vestidos de noiva. Então nós temos 2 segmentos. O do aluguel, que é aquela pessoa que de repente não tem nenhum vínculo emocional com a roupa, e aí você tem o que você faz com relação à criação e realização de sonhos. Só que aí eu queria entender também como é que depois que acaba o casamento, quando você aluga, você devolve o vestido. Como que funciona o armazenamento? Como que funciona todo esse cuidado também, né, com aqueles vestidos longos, brancos, né, que as noivas utilizam? Como é que funciona esse mercado depois de quem comprou um vestido exclusivo e como que funciona isso daqui para frente? Tá, vamos lá. Eu decidi trabalhar com criação, tá? Com a criação com a exclusividade. Dentro do universo de medidas, se torna algo exclusivo e necessário para aquela pessoa. Por quê? Eu crio baseado em sonhos, em momentos, em histórias familiares, até design afetivo. Até se uma noiva tiver um vestido da trisavó dela,
e quiser me levar um pedaço daquele tecido, eu vou fazer uma criação baseada em cima daquilo dali. Até com uma fotografia, com uma imagem. Então, para mim, assim, eu tenho uma ligação muito grande, Oshiro, com ancestralidade, eu tenho uma ligação muito grande familiar, porque isso daí minhas duas avós costuravam por hobby, não por necessidade, mas isso aquilo é muito ativo na minha vida. Então, as mulheres da minha família, todas nós, independente de cada um ter sua profissão, sua vida, né, desempenhar inúmeros papéis, né, profissionais e de vida familiar, a avó sempre ensinou a tudo isso, né? Então, isso para mim é um universo que ele é extremamente exclusivo, de que a noiva hoje vem para mim, aliás, sempre veio para mim, desde que eu inaugurei o ateliê, exatamente clientes que estão na mesma vibração e sintonia que a minha. Aquela noiva que ela é mais comercial, que ela vai em busca de resolver, entrar numa loja e procurar aquele vestido, é uma noiva mais que não tem esse tempo, que não tem esse lado emocional. Esse lado emocional, esse sentimento de não o sentimento do amor, não, nada disso. Aquele sentimento de contar uma história, de ser ouvida, né? Então eu tenho que abraçar. Eu abraço a minha noiva para aquele sentimento. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu queria explorar um pouquinho mais isso. Tá. Você disse que depois que acaba o casamento, você tem um vestido. Não, o vestido fica com a noiva. Sim, mas aí você disse que pode pegar parte do vestido, pedaços do vestido, sim, e transformar em algumas outras peças para que de repente... Bom, as minhas peças, elas possuem, tá? Como é que eu posso dizer? Eu dou uma vitalidade para ela. Se hoje uma noiva casa trajando um vestido assinado por mim, depois, daqui a um ano, ela quer renovar os votos em Roma, tá? E ela vem e disse, Bruno, eu gostaria de adaptar esse meu vestido, tá? Trazer sentimento e fundamento para eu poder fazer com que aquilo gere um apego emocional para mim e construa o segmento da minha história de vida, familiar e tudo. O que eu dou? O meu conserto, tá? Ele se torna vitalício. A minha adaptação àquilo que ela vai guardar com tanto sentimento, que foi criado com tanto sentimento, eu posso vir remanejar, cortar, adaptar, trazer uma nova leitura, preservando a primeira, e assim, passado de geração em geração. Esse é meu intuito. Que aquilo ali, que a gente traga de volta essa... Tá, quando você fala geração em geração, então esse mesmo vestido, de repente, pode servir para casar a filha? Exatamente, é mais ou menos isso. Exatamente. Perfeito. Isso, né? Então, era isso que eu queria trazer, esse design afetivo. É por isso que eu exploro tanto nas minhas redes sociais, né? Ali, a minha profissão, eu conto filmes. Cada vestido tem uma história por trás dele. Então, quem me acompanha nas redes sociais, observa, já ficam ali esperando. Teve aquela noiva, vamos ver qual é a história daquela noiva. Eu conto um pouco da história, eu mostro aquilo nos vídeos, o que foi a minha inspiração, por onde eu fui criar, né? Então, eu tenho noivas gregas, eu tenho noivas portuguesas, eu tenho noivas amazonenses, eu tenho noivas com histórias familiares, né? Com ancestralidade. Quantos por cento do seu público é amazonense, só para ter uma noção? Vamos lá. A casa de criação em Manaus, né? A casa de criação... Casa de produção. Eu tenho 2 casas ali no Veiralves, onde fica a casa de criação e a casa de produção. Eu tenho noivas vindo de todos os estados, né? Os estados mais próximos vêm até Manaus, e noivas de outros estados vão até São Paulo ou de outros países que São Paulo se torna mais próximo. Por isso, a necessidade de hoje estar levando o ateliê para uma segunda unidade em São Paulo, para eu ter... Em termos percentuais, por exemplo, quantos são de famílias amazonenses? 20%, de família 30%, amazonense, e 70% é do restante do mundo? Eu não posso dizer que são famílias amazonenses, sim, porque o que eu vejo hoje, o meu público, são pessoas que moram em Manaus, sim, mas assim, meu público não hoje... tem laços com aqui, vieram de fora. Exatamente, né? Quando eu vejo uma história de uma noiva chegando, que é de Santa Catarina, mas está morando em Manaus, passou num concurso em Manaus e está
desenvolvendo. Por quê? Porque a gente precisa estar acompanhando de perto. Você me perguntou antes, né? Quanto tempo é esse processo? A noiva me vê entre 7 a 10 vezes num processo de uma criação, né? O mês que antecede o casamento, ela me vê muito, 4, 5 vezes ali. Então, é um processo, realmente, ele tem a alta costura, ela tem essas etapas que aí você tem um valor agregado em cima disso. Para construir um vestido, eu preciso, depois de um croquis, eu vou para a modelagem dele, eu vou levar aquilo para o papel, depois do papel vai se tornar o murim, que é usado antigamente, que veste na noiva, onde ela prova uma réplica do vestido dela, para depois a gente jogar aos tecidos. Excelente. E assim começa. John, o teu mercado já é totalmente diferente. Você trabalha com outlet, né? Isso. E ali a gente vê que na Bruna tem uma história, tem algo que emociona. E o seu desafio com relação ao outlet, que trabalha com preços mais em conta, que tem aquele apelo emocional de que eu vou levar uma peça de moda e que de repente eu vou pagar menos. Qual que é o seu desafio hoje? Na verdade, o meu desafio é divulgar o conceito de outlet para a população de Manaus, né? Porque assim, quem viaja para fora, para os Estados Unidos, já tem essas experiências de outlet. E lá nos Estados Unidos a gente acompanha muito promoção com 50%, 60% de desconto. E a minha experiência aqui no Brasil, rodando e pesquisando, até como consumidor, eu não tenho boas experiências no segmento de outlet. Então, assim, rodando o Brasil, foi em grandes outlets em Brasília, Fortaleza e várias outras cidades, tem algumas redes de outlet, e a gente chega na loja e o desconto é de 10%, 15%, no máximo 20%, quando faz 20% de desconto da fila. E a Zinc não. A Zinc a gente trabalha com descontos de 50%, a partir de 50% o ano inteiro. E por que a gente consegue fazer isso? A gente tem parcerias com as maiores marcas da moda no Brasil, como Lança Perfume, como Morena Rosa, como Carlota Costa. E assim, dentro desse mercado, a gente se posiciona como luxo acessível. São peças aspiracionais que, assim, acho que a maioria das mulheres querem ter, anseiam ter aquilo, e a gente vende isso com um custo muito mais acessível do que se ela tivesse que pagar aquele produto na coleção. E o meu maior desafio é divulgar isso aqui em Manaus, porque como a Zinc ela fica posicionada num bairro de classe A, né? Vamos dizer assim, o bairro classe A de Manaus do comércio é o Vieira Alves. E as pessoas associam que lá no Vieira Alves ela vai comprar aquela loja bonita, grande, linda, vai ter produtos caros. Quando a gente tem promoções lá com 80% de desconto, com peças a partir de R$50 o ano inteiro. Então, assim, lá na Zinc a gente tem hoje da cliente AAA a todas as faixas de classe social. Perfeito. Bom, nós temos aí mais um intervalo comercial para faturar. Daqui a pouco a gente volta aí com o quarto e último bloco do nosso Mercado Inteligente dessa manhã de sábado. CBN, Mercado Inteligente.
CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 30 de dezembro de 2023, antevéspera de Réveillon. E nada mais propício a data para falarmos sobre empreendedorismo com a moda. Bruna Paes Barreto, estilista e proprietária da casa Paes Barreto Atelier aqui em Manaus e também proprietária da Casa de Sonhos em Lisboa. E o John Andrei, proprietário da Zinc Store. Bruna, quando a gente fala de sonhos, quando a gente fala de exclusividade, a gente já imagina os valores. Eu acho que o ouvinte da CBN tem essa curiosidade. Quanto custa, né, ter essa jornada de um ano junto à Bruna, criando histórias, criando lembranças? E aí talvez, se você puder dizer para a gente, né, qual é o valor médio de uma criação da Bruna? Vamos lá. O meu carro-chefe hoje são as noivas. Já começou o ateliê sendo as noivas, né, o carro-chefe. Em seguida vem a gala, que a gala é esse luxo, né? Dentro do ateliê, nós temos uma seleção de matéria-prima sendo importada tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, tecidos assinados, tecidos que são... Então, assim, nós temos matéria-prima que o tiro pode custar, tá? Desde R$800 o metro do tecido, como pode, o céu é o limite daquilo que o cliente procura, né? Como ele pode querer um tecido exclusivo, como eu faço inúmeras coisas que ele paga por uma exclusividade. Eu quero isso aqui exclusivo, eu quero que ninguém tenha essa peça. Então, existe um preço de uma exclusividade daquilo dali. Geralmente, né, muitos clientes pedem... Agora, um vestido final, a partir de quanto? Só para a gente ter uma noção. Olha, um vestido de noiva, hoje, vestido longo, de gala, da noiva mesmo, os vestidos começam a partir, mais ou menos, de 28 mil. Eles começam mais ou menos nesse, Okay. né? Tem o vestido, tem o véu. Aí o céu é o limite. O céu é o limite daquilo Perfeito. que você busca, né? Excelente. Daquilo, e eu procuro ouvir e também transformar dentro das possibilidades. É importante falar isso também, que cada noiva tem o seu sonho e eu tento me incluir nesse sonho, seja da forma mais especial. John, você vê que ela é boa de marketing, né? Ela é excelente. Então, né? antes de ela falar o valor, porque não é preço, né? É valor. Ela vendeu de O coração. transtorno dos sentimentos é sobre isso. Excelente. A gente trabalha com, né, moda masculina também. A gente percebe que quando vai para um terno de Giorgio Armani, né, você tem lá uma exclusividade. O Ricardo Almeida, você vai lá e vai ter um alfaiate para fazer na sua medida. John, a gente percebe também que a rede social é muito importante para gerar esse valor agregado. Perfeito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu desafio, né? Nós estamos aqui com o DK, né? Que está aqui fazendo os bastidores, fazendo as suas filmagens, né? Como que é essa virada de chave também, essa quebra de paradigma para você estar mais frequente nas redes sociais, homem por trás de uma empresa voltada para mulheres? O que a gente estava falando no bloco passado, né? Essa quebra de paradigma, ela não foi uma opção, ela foi imposta a mim, ou é isso, a luta pela sobrevivência da empresa. E a rede social, lá atrás, a gente tinha uma identidade, tinha uma persona que representava a Zinc. E assim, a cliente da Zinc, ela é uma mulher de 35 a 40 anos, independente, que quer vestir uma roupa sofisticada e não preza por exposição do corpo ou sensualidade. É tanto que uma das principais regras dessa cliente é que os vestidos tenham manga e não alça, né? E é muito difícil você encontrar essa persona no mercado, uma modelo ou uma blogueira que tem esse perfil, para fazer essa conexão com a cliente. Porque, na verdade, a cliente que está em casa acompanhando na rede social, ela quer se identificar. E quando ela encontra uma modelo com o corpo perfeito, numa idade muito inferior à dela,
ela começa a dissociar aquilo da imagem dela, né? Então, assim, hoje o meu grande desafio é justamente, primeiro, não ter uma persona específica, mas que seja a cara da Zinc. A cara da Zinc hoje será eu, não com, sim com comunicados, com informativo e da forma que eu venho atuando. E vem dando, graças a Deus, muito certo. As pessoas, as clientes estão entendendo, elas estão me dando esse feedback positivo e no momento de insegurança, inclusive, elas me dão apoio, falando, tá certo, é isso mesmo, a gente está gostando, você fala muito bem, que é até uma novidade para mim esse tipo de exposição. Mas a gente não quer ter mais uma pessoa, a gente quer ter a miscigenação representada dentro do nosso Instagram. Que é isso que é a Zinc, né? É o luxo acessível que está disposto para qualquer mulher, né? E como o tema é empreendedorismo e moda, e o nosso propósito que a gente construiu juntos, Oshiro, nossa imersão, é emocionar pessoas especiais, né? E hoje, inclusive, quando eu estava saindo da loja, tinha uma cliente, a dona Maria Auxiliadora. Ela era cliente da loja e viu uma oportunidade de trabalhar com as melhores marcas do Brasil e fazer uma loja para ela em Maués. Então, assim como a dona Maria Auxiliadora, que estava lá, deve estar assistindo agora, temos várias outras clientes que estão iniciando seus sonhos e a Zinc está sendo essa porta de entrada no universo da moda. Excelente. Bruna, temos 2 minutinhos apenas, porque eu tenho uma curiosidade também com a Casa de Sonhos em Lisboa. Então, vou lançar esse desafio para em 2 minutinhos você explicar o que é a Casa de Sonhos que fica na Europa. Tá, vamos lá. Quando foi natural, foi orgânico, após a abertura da Casa Paz Barreto aqui, eu fui levando isso daí. Eu já fazia um trabalho na época do governo internacional, e eu queria colocar em prática tudo aquilo que eu vivi, né? E eu disse, bom, é o meu mercado europeu, né? A alta costura, ela é europeia, né? E eu quero levar isso dali, eu quero mostrar ao Brasil que no Amazonas eu também posso fazer alta costura, né? E aquilo começou a ser orgânico, natural. Algumas personalidades brasileiras que moram na Europa, começaram a vestir as minhas peças. Suzana Werner, algumas, né? Hoje tem muitas clientes muito especiais, mas a Suzana é alguém que eu guardo no meu coração, porque foi uma das primeiras que começou a usar na Europa. E o que aconteceu? Eu entendia que eu poderia também ver um novo projeto para lá, para casa, levando a Casa Paz Barreto, né? Pela minha vivência, criando não só esse universo da noiva, do vestido, eu comecei a criar os casamentos. Procurei ver se aquilo tudo ali fazia sentido, fez muito sentido, e também busquei uma amazonense para partilhar disso tudo comigo na Europa. Hoje, na Casa de Sonhos, eu tenho a Patrícia, uma amazonense, que mora na Europa já há quase 20 anos, e que está comigo. Eu fico daqui, envio as clientes para lá, as minhas noivas, as nossas noivas, e a Patrícia, eu vou criando aquela concepção e a Patrícia vai associando comigo tudo isso, porque eu preciso ter uma pessoa lá também. Bom, então a Casa de Sonhos em Portugal é uma empresa voltada para criar eventos, de repente, pessoas que vão realizar um casamento na Europa. Exatamente. A casa, não só casamentos, batizados, renovação de votos. Uma noiva quer renovar votos no Santuário de Fátima. Uma mãe quer batizar o seu filho em Portugal, em algum lugar, ou no Algarve, ou em Faro, ou em Matosinhos, ou em qualquer lugar. Então, lá, eu tenho uma noiva, um exemplo, que quer casar, ela e o marido num castelo. A gente vai realizar aquilo dali. Ótimo. Né? E geralmente são as minhas noivas que eu levo para poder estar realizando tudo Perfeito. isso. Bom, infelizmente chegamos aqui, né, ao nosso último Mercado Inteligente dessa manhã de sábado.
teríamos mais uma hora, de repente, para poder falar de todas essas novidades no mundo da moda. Fluiu bastante. John, queria agradecer a sua presença e desejar também para você um feliz ano novo. Feliz Natal, né? Atrasado para vocês, feliz ano novo para todo mundo que está em casa e pode contar comigo, Chiro. Excelente. Bruna, muito obrigado, parabéns pelo seu sucesso também. Muito obrigada pela oportunidade, que seja o primeiro de muitos, né? E eu desejo um feliz ano novo, para que seja um 2024 maravilhoso para todos nós, né? Amém. Perfeito. Obrigado pela presença de vocês e você também que ficou sintonizado em 101,5 para Manaus, 98,1 para a cidade de Rio Branco, no Acre. Nós estamos encerrando aqui o último Mercado Inteligente de 2023 e desejando para vocês um feliz ano novo, um mercado extremamente vencedor para o ano de 2024. Com a produção de Patrick Mota, gerência executiva de Daniele Pires, direção regional de jornalismo de Paulo Fernandes e trabalhos técnicos de Alisson Peixoto, estamos encerrando o nosso último mercado desse ano de 2023. Feliz ano novo a todos e sábado que vem estamos de volta. CBN, Mercado Inteligente.